Política Pode, podcast do site Política Livre, tem a honra hoje de receber aqui para um bate-papo descontraído a nova presidente da Associação Baiana de Imprensa, a jornalista Sueli Temporal, que bate a marca de ser a primeira mulher a assumir o comando da instituição em 95 anos. Sueli, prazer enorme tê-la aqui com a gente poder conversar um pouco sobre essa, essa sua nova gestão à frente da ABI. E para entrevistá-la, nós estamos aqui também com o advogado Lucas Castelo Branco e com o jornalista Flávio Sandi. E é isso, Sueli, o que é que você conta de novo aí com esse novo desafio? Primeiro, eu quero dizer que o prazer é todo meu de estar aqui com você, Raul, e com vocês todos aqui e nesse podcast Política Pode, muito bacana. E estou à sua disposição para responder as perguntas que vocês quiserem me fazer. Eu assumi a presidência da ABI ontem, é a minha primeira entrevista como presidente da ABI Bahia. E posso lhe dizer que eu não estou me sentindo tão desconfortável, porque eu sei que eu estou entre amigos, mas assim, para mim, que sou jornalista, não é comum eu estar Nessa posição, nessa né? posição de responder perguntas, eu geralmente estou na posição de perguntar. Então isso para mim é novo. Eu queria entender um pouco, assim, Sueli, qual é de fato o papel da ABI, né, para usar um termo que se usa muito hoje, nesse ecossistema de informação em que a gente vive, né? É, eu gosto de falar, e eu tenho falado muito sobre isso ultimamente, que a ABI, ela, embora seja uma entidade quase centenária, ela é uma entidade absolutamente atual e necessária no seu propósito. Por quê? O propósito da ABI é justamente a defesa da informação, da imprensa livre, do direito do cidadão à informação ética e de qualidade. É a defesa, em última instância, da democracia, porque a livre expressão é um dos pilares da democracia, né? Então, esse é o papel da ABI. A ABI não é um sindicato, é uma associação e ela foi criada com esse propósito e defende esse propósito até os dias de hoje. E hoje em dia, com tanta fake news, com tanta polarização, essa defesa nunca foi tão atual e tão necessária. Perfeito, Por isso que é uma entidade atual, apesar de ser quase centenária. perfeito. Sueli, assim, historicamente nós temos a Associação Nacional de Jornais, que congrega os veículos de comunicação e começou, na verdade, exercendo esse papel na área dos impressos. A gente tem a Associação Brasileira de Imprensa, da qual a ABI deriva, e temos os sindicatos, como você falou, né? A ABI não é um sindicato. Como é que ela se insere entre essas instituições? Então, ela se insere justamente num papel agregador, né? Eu vejo isso muito na ABI, que a ABI ela é uma entidade absolutamente plural. Dentro da ABI, e eu participo já da entidade há algum tempo, entrei como simples associada, né, e conhecendo, e depois eu fui fazer parte da diretoria primeiro no conselho, depois eu fui vice-presidente na última gestão e agora presidente. Então, na ABI, eu fui entender que, que lá existe o convívio com o contraditório. Isso é muito bacana. Então, enquanto jornalista, enquanto cidadã, foi uma experiência, tem sido uma experiência muito bacana conviver com pessoas de pensamentos políticos, sociais, religiosos, diversos e às vezes divergentes. E que nós todos discutimos, conversamos e depois, nas reuniões mensais que nós temos de diretoria, depois vamos almoçar juntos. Então, assim, é uma coisa que eu acho isso de um extremo valor. É uma coisa absolutamente valiosa e que é necessário hoje em dia, né? É necessário você saber conviver com o diferente, saber conviver com o divergente, saber conviver com pessoas que têm opiniões diferentes, sem agressão, sem invasão do direito do outro, né? Então, eu acho que isso a ABI tem esse papel. E falando sobre o ecossistema, como você citou, da comunicação, eh, inclusive é um dos minhas pretensões, né, nessa minha gestão, é ampliar as pontes com essas entidades,
né, não só com o Sinjoba, com o qual nós já temos uma relação bastante próxima de fazer eventos conjuntos, discutir questões importantes, como a questão do direito autoral, como a questão da inteligência artificial. Então, a gente tem travado debates muito interessantes com o apoio do Sinjorba. E também agora quero também me aproximar desses outros players do mercado, desses outros componentes do mercado, dessas outras instituições, inclusive o Sinapro, que é o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia, a ABAP, a ABMP, a Associação de Jornais, porque exatamente a ABI não é um sindicato. Então, dentro da ABI, nós temos empresários, nós temos publicitários, nós temos jornalistas, nós temos radialistas, nós temos comunicadores, nós temos professores, nós temos intelectuais, temos pessoas de todos os naipes. E que isso nos dá uma chancela de poder estar dialogando com todas essas vertentes. Dos setores, né? Exatamente. E, além do mais, nós estamos localizados no centro da cidade de Salvador, no centro antigo da cidade de Salvador, que também é um espaço que é preciso preservar, que é preciso dinamizar e que agora está passando por um momento bastante interessante de ebulição, em vários sentidos. Mas agora com a chegada do Palacete Tira-Chapéu, com a reforma lá do Casaril da Santa Casa, o Fazano, o Fera Palace, né? Tem várias, a prefeitura também está fazendo vários eventos ali na Rua Chile, naquele entorno. Então, assim, é um momento muito interessante para a ABI estar inserido dentro desse local, né, desse sítio. E a gente quer fazer cada vez mais parte disso, fazer parte não só do ecossistema da comunicação, mas fazer parte também do local da cidade que a gente se situa. Qualquer jornalista pode se associar à ABI ou algum tipo de exigência é feita? O estatuto da ABI preconiza o seguinte: para a pessoa se associar, ela precisa ter comprovada uma militância na imprensa. Então, assim, não precisa ser exatamente jornalista, Pode e ser um pode ser um radialista. articulador, Ele um pode ser articulista, desculpe, ele pode ser um articulista, ele pode ser um assessor de imprensa, ele pode ser um publicitário. um advogado. O advogado já está pegando no pesado. Mas se for um advogado que tenha militância na imprensa, que seja, por exemplo, você atua na imprensa, você participa do podcast, então, assim, é muito simples se candidatar, se postular, né? É feito pela internet hoje. Sim. No site da ABI, tem uma área que é Associe-se, você vai lá, clica, tem um formulário que você preenche e vai ter uma série de documentos que você vai comprovar a sua militância na imprensa, seja na imprensa escrita, falada, televisada. E hoje em dia a gente precisa, e é uma das coisas que eu quero também prestar bastante atenção, essas novas mídias que estão chegando, ou que estão chegando, não diria nem que estão chegando, que já estão aí, né? Já chegaram e já estão aí consolidadas. Então a gente precisa olhar para essas novas mídias, essas pessoas que atuam nessas novas mídias, a imprensa de bairro, os jornais de bairro, os podcasts de bairro, das favelas, das comunidades. A ABI precisa estar aberta para esse novo mundo. E é nesse sentido que eu quero trabalhar. E é muito interessante isso, porque eh, a ABI ela foi criada há 95 anos, quando só existia o jornal impresso no prelo. Uhum. Até o rádio estava começando. Então, por isso que a Associação Baiana de Imprensa, ela ficou tantos anos ligada somente ao jornal impresso, ficou com aquela marca do jornal impresso na folha. E hoje em dia, não, praticamente o jornal impresso, ele continua, obviamente, mas existe uma série de outros veículos. A comunicação, a imprensa, o jornalismo é exercido em diversas plataformas. Hoje em dia se fala em plataformas, né? Sim. Hoje, né? Ele é exercido em diversas plataformas e ele não deixa de ser jornalismo por causa disso, né? Agora, você defende que desde 2009, se eu não me engano, que o STF decidiu não obrigar mais pedir o diploma, né, para jornalista. Se a ABI hoje, na sua gestão, vai defender. Não tem como mais criticar ou defender isto. Mas você não acha que isso também
pode desqualificar, de certo modo, a questão da profissão de jornalista? Isso desqualifica um pouco? Eu defendo o diploma. Eu acho que para ser jornalista tem que ter diploma, assim como para ser advogado tem que ter diploma, para ser médico tem que ter o diploma. E eu reputo essa questão da desregulamentação da profissão, é muito por essa situação que nós estamos vivendo hoje, muito tem a ver com essa desregulamentação da profissão. Claro que tem outros aspectos que também contribuíram, mas tem muito a ver com isso, certo? E a gente realmente, eu particularmente defendo e vou morrer defendendo o diploma para exercício da profissão de jornalista. Entretanto, para entrar na ABI, não é necessário o diploma de jornalista. A gente, inclusive, tem vários tipos de carteira da ABI. Tem a carteira que está escrito jornalista, que é para aquele que é jornalista. Tem a carteira de radialista, e tem aquela carteira que não tem, ele é associado, e não está determinado qual é a profissão dele. É uma pessoa, porque dentro da ABI nós temos proprietários de veículos, nós temos diretores de veículos que militam na imprensa. É uma pergunta honesta, nessa sua visão, da exigência do diploma de jornalista para atuar como jornalista. Isso aqui que eu estou fazendo agora, como convite de Raul, sou advogado. E essa atividade aqui que eu estou fazendo agora seria enquadrada como atividade de jornalista e, portanto, eu não poderia fazer? Hoje em dia não existe mais Na isso. na visão de Legalmente, que não, legalmente, na hipótese de existir um diploma, porque ser exigido é diploma para jornalista. Essa atividade que eu estou fazendo aqui seria caracterizada como veja, a gente está no mundo novo. exato. A lei, ela não está dando conta das coisas que estão acontecendo aí, né? A gente estava conversando aqui antes de inúmeras coisas que estão acontecendo ao arrepio da lei, porque não pelas pessoas estarem infringindo a lei, mas é porque outro dia eu estava conversando com vários advogados, inclusive meu irmão é juiz, e a gente tem embates longos sobre essas questões dialéticas. A gente nunca chega num denominador comum, a gente pensa diferente. Mas é bom debater, é bom discutir, né? Eu gosto disso, eu gosto do debate. E aí, ainda mais com um debate com pessoas inteligentes, e aí eu adoro mesmo. Se tiver cerveja, então aí. Cadê a cerveja? Se vai, Eu se passo, viu? vai, A não, cerveja eu não vou, não. mas se tiver outra coisa Uma também, se coquinha, tiver uma uma água, um coquinha, churrasquinho. um cafezinho, Eu vou, um eu vou. cafezinho vai. Então, então, assim, a lei hoje, a legislação hoje, inclusive, assim, eu estou professora também da SPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E a gente estava fazendo esse discurso, essa discussão, porque eles estão criando agora um curso de direito e marketing dentro dentro da Da SPM. SPM, né? E aqui em Salvador é um curso de especialização. E estava se discutindo muito isso, porque a inteligência artificial ela está colocando novos paradigmas que o direito não está dando conta. A mesma coisa que essa questão que você me perguntou da sua atividade, o fato de você estar exercendo hoje, podcast. Podcast não existia quando lá atrás foi derrubado o diploma, entendeu? Então, assim, existem vários critérios que podem caracterizar a profissão do jornalista. Você pode, o que nós estamos fazendo aqui pode ser enquadrado como jornalismo, né? Mas eu não seria a melhor pessoa para dizer se é ou se não é, porque é uma coisa nova, é uma coisa bem nova e a lei ainda não viu Entendeu, né? isso. Porque se houvesse essa Sim. exigência, supostamente se eu não poderia estar aqui, ou se eu Não, Não, você poderia participar como como convidado, convidado. né? Não Comentarista, né? seria Não um tem. comentarista, Como não teria problema. convidado, como É, comentarista, é, por exemplo, no esporte, tem vários, Ex-jogadores. jogadores, sim. ex-atletas que comentam jogos. Então, assim, eles não são jornalistas. Eles estão participando daquele programa como comentaristas, Especialistas, né? como especialistas na área. Então, não é exatamente um jornalista. é isso que eu queria, Não lhe porque torna existe um uma jornalista. fluidez no conceito, Sim, né? Mas sim, O que é um jornalista em sentido estrito? exatamente. não lhe torna um jornalista, mas não lhe impede de estar aqui fazendo o que você está fazendo, entendeu? Mas É. isso não lhe torna um jornalista. Assim como se eu for defender uma pessoa num tribunal, sei lá, como um Rábula, que existia antigamente, Sim, Cosme de Farias, né? Foi um grande Rábula. Isso não faz de mim uma advogada, mas me dá o direito de ir lá defender uma pessoa. No caso de não haver um advogado qualificado e certificado pela OAB para fazer.
entendeu? Mas isso não faz de mim uma advogada, né? Agora, dentro dessas mudanças todas que nós começamos a enfrentar, eu fico com a impressão que talvez a gente tenha aberto mão dessa restrição à atividade nossa para exclusivamente pessoas com formação muito cedo. Você não tem essa sensação, porque, de fato, as escolas de jornalismo, as faculdades, elas cumprem um papel importante na formação, né? E o que você vê hoje é muita gente sem formação nenhuma se auto-intitulando como jornalista. Não acho que você deva, por exemplo, bloquear o ingresso de outras pessoas, sobretudo intelectuais, pessoas que tenham capacidade realmente de formular e de colaborar com a profissão. Mas a formação acadêmica é algo importante para qualquer atividade e mais ainda para a atividade jornalística. Você não, você concorda com isso? Veja, eu acho que é imprescindível você ter o estudo. O estudo é imprescindível para qualquer atividade. Então, se você vai ser um advogado, você vai ser um médico, você tem que estudar. A mesma coisa o jornalista. Tem que estudar. Tem que aprender como é que faz uma reportagem, como é que faz uma apuração, quais são os pilares, quais são os critérios de noticiabilidade, o que é que faz um fato se tornar notícia. Isso tudo a pessoa tem que aprender na faculdade. Não pode. Onde é que você vai aprender essas coisas? Alguém vai ensinar, vai contar, olha, é assim. Não é. Você tem que estudar. Até noções de ética específicas para a Sim, atividade você aprende numa boa faculdade, né? com Também não certeza. podemos dizer que todas as faculdades são boas, Pronto. né? E Mas também não podemos dizer que só porque a pessoa foi para a faculdade ela que é ela, uma que pessoa ela, que ela, ética. e que ela é ética ou que ela está Não, preparada para o é. exercício da profissão, né? Então, mas assim, mas isso acontece em todas as profissões, tá? Quando você tem um médico recém-formado, também ele tem vários desafios a cumprir, a ultrapassar, até ele ganhar a confiança de um, de um Tem a paciente. Tem a residência, né? residência, e quando você chega, mas quando você chega numa clínica ou num hospital e se depara com um menino muito novo para lhe operar, você olha assim, e faz assim, será? Sim. Será? Ou então, às vezes, quando você encontra um profissional mais velho, às vezes, será que ele está atualizado? Entendeu? Existe uma dialética aí, porque eu falo isso que é muito interessante. A minha sobrinha é médica e eu tenho um outro sobrinho que também está se formando em medicina e a gente discute muito isso. E aí, minha sobrinha Cristiana é intensivista. E ela tem idade para ser minha filha. Ela é a mesma idade da minha filha mais velha. E eu fico pensando assim, e eu acho ela super competente. Mas eu fico pensando assim, se alguém olha para Cristiana e vê ela assim dentro do hospital, numa UTI, será que a pessoa vai ter confiança? Então, isso depende muito da pessoa, né? Da pessoa chegar assim, não, ela tem, a criatura ali está sabendo o que que ela faz. Tem certas profissões, por exemplo, marketing e propaganda, publicidade, né? Muitos marqueteiros não são formados em publicidade nem propaganda, né? Carlos na Bahia, inclusive, né? Inclusive, né? Muitas Mesmo, pessoas mesmo também ainda. porque as faculdades de marketing e São propaganda recentes. são mais recentes do Isso. que a de jornalismo, né? Sim, verdade. Era mais pós, né? É, Marketing. é. Por isso que a gente vê tanta miséria por aí. Muitos administradores também não têm formação em Tem muita coisa administração. brilhante, mas São também tem engenheiros, né? muita. São engenheiros. É, pois é. Tem muita. Aliás, dizem que os melhores administradores são engenheiros. Exato, são, É, os é, engenheiros são terríveis, eles é, estão em toda é parte. verdade. E são importantes, né? Estão em São toda figuras parte e eles importantes. conseguem aprender qualquer coisa, é Pois, é verdade, impressionante. é verdade. Você dá qualquer coisa para o engenheiro, meu pai era engenheiro, e eu ficava impressionada com a capacidade de raciocínio lógico Uhum. dele, de entender as coisas e colocar as coisas dentro de caixinhas. Eu Sim. falei assim, meu Deus, a minha cabeça era um emaranhado de fios. Quero fazer uma pergunta um pouco mais polêmica, viu, Pois não. presidente? A gente fala muito hoje, na verdade, em liberdade de imprensa, né? Liberdade de expressão também, muito também é falado hoje. E eu queria a opinião da senhora com relação a alguns tratamentos específicos que a imprensa tem recebido, até de autoridades, né? O mais recente, por exemplo, assim, eu vou pegar dois fatos recentes. O primeiro, depois que um ministro do STF foi fotografado no estádio de futebol por um fotógrafo renomadíssimo, com anos no meio de comunicação, no caso o Estadão, ele foi demitido.
Depois dessa foto, é uma foto, eu costumo dizer que é histórica, né? Que não é normal você ver um Uma foto ministro. para prêmio até, né? É, é Com uma, é certeza. uma foto que não é normal você ter um ministro do STF com aquele tipo de comportamento. E ele foi demitido. Não se sabe exatamente o motivo ainda, né? Mas a gente supõe, especula, né? E também mais recente, eu acho que foi na semana passada, o próprio governador Jerônimo Rodrigues, assim, até uma crítica construtiva a ele, ele coleciona algumas questões envolvendo um tratamento com a imprensa, e a última foi até com um colega nosso, uma pergunta que ele fez sobre a questão de algum projeto que foi divulgado pelo próprio governo do estado, e ele respondeu de uma maneira um pouco mais ríspida, né, ao repórter, e isso não pegou tão bem, né, no meio jornalístico. A pergunta que eu te faço é o seguinte: até onde vai, essa liberdade de imprensa para o jornalista e até onde vai o respeito à liberdade de imprensa para aqueles que são fonte como um todo, né? Que são pessoas públicas que estão ali para também prestar algum tipo de resposta à sociedade. Olha, nesses 2 casos, principalmente, eu não queria me ater a esses 2 casos, porque eu acho que esses 2 casos eles são, eh, continuação de coisas que já vinham acontecendo antes, Eu né. peguei só esses dois porque são mais, É, assim, são mais mais recentes. recentes. Isso. Mas, por exemplo, na minha época de repórter, eu fui repórter durante muito tempo e Raul sabe disso, porque nós somos contemporâneos lá na Sim. Câmara Municipal. Eh, eu também já tomei muito esculacho de político. A diferença é que hoje tem rede social, né, naquela época não tinha. Eu já tomei esculacho de ACM, eu já tomei esculacho de prefeito, de tudo, de todo tipo de político, de deputado, né. E não havia essa como é que eu digo? Essa Polêmica, essa. polêmica, porque a polêmica Não sempre havia essa houve. visibilidade, Não né? havia essa É. visibilidade, não havia essa discussão, essa dialética, que se é, se não foi. Eu acho muito pior quando você está na rua fazendo o teu trabalho, ser agredida fisicamente por um transeunte, por uma pessoa qualquer, como aconteceu com a Tarsila, por exemplo, que é da TV Sim, Bahia. Ou Uhum. então ela ser agredida simplesmente porque ela é de É, uma ou de emissora. uma emissora ou porque ela é Ou jornalista, né? porque ela é É. jornalista, entendeu? Então, assim, isso não é uma questão só do político. O político ele pode não gostar da pergunta e ele pode reagir da maneira que ele quiser. O problema é dele, porque ele depois vai ficar ridicularizado, porque foi. Mas no caso, só um adendo, mas no caso da. Claro que, repito, a gente não sabe o motivo que ocasionou a demissão do fotógrafo, Ah, Alex isso Silva. aí então, estamos falando da resposta, Sim, um pouco mais atravessada, ríspida, sim. atravessada, que as respostas atravessadas sempre houve. Nunca nunca assim, você é repórter político há quantos anos, Raul? Você não Claro. já tomou Não, muito. resposta atravessada agora? O fato do fotógrafo, né, ter sido demitido, primeiro, a gente não sabe por que ele foi demitido, se foi por causa daquela foto ou não. Mas assim, isso também não é novo. Não é novo, porque eu já vi vários, fotógrafos excelentes serem demitidos por terem fotografado, feito fotos históricas, fotos fantásticas, maravilhosas para prêmio, mas que desagradou o político A, o político B ou a autoridade A, a autoridade B, e aquela autoridade fez uma pressão no jornal e o jornal cedeu à pressão. A Fotografias e E reportagens, né? É. reportagens, gente teve entendeu? até Existe, existe em todo algumas. lugar do mundo, na Existe em verdade, né? todo lugar. Agora, o que acontece hoje é a rede social, Mas a porque ABI aí se vira. manifesta como, assim, qual a posição da ABI, né, como associação? Como é que ela se manifesta nesses casos? Eu concordo contigo que é normal, não deveria ser, mas acaba sendo. Mas como associação, a ABI se manifesta com relação, ela Bom, repudia, eu ela posso normaliza? falar por mim. A Sim. posição da ABI, para a ABI ter uma posição em relação ao fato, essa posição ela tem que ser aprovada em diretoria. Então, eu posso morrer de discordar, mas se a ABI, na sua reunião de diretoria, aprovar que ela vai repudiar um determinado fato ou vai aplaudir outro determinado fato, isso tem que ser aprovado em diretoria. Então, isso aí eu posso morrer de discordar ou morrer de concordar com a coisa, mas eu não, essa é uma questão que é colegiada, entendeu? Então, assim, eu não posso dizer qual seria a posição da ABI em relação a isso, porque sempre é uma decisão colegiada. Agora engraçado essa pergunta de Flávio, pelo seguinte, presidente, esses conflitos, como você descreveu, sempre aconteceram, né?
E é razoável, é Agora natural, a esperado. gente não pode normalizar isso, a É, gente não é, pode é, banalizar isso. é verdade. Então, assim, conflito entre imprensa e políticos ou autoridades é comum. O que começou a haver a partir de um determinado momento é uma campanha realmente. Não é nem no sentido, não é nem normalizar no sentido de que se torna regular, por exemplo, mas houve uma campanha contra o jornalismo. Quer dizer, em determinado momento, a sociedade embarcou, né, num argumento, sobretudo de políticos e autoridades, pessoas que têm poder, às quais não interessa a atividade jornalística, né, que fustiga, que investiga, que questiona. A sociedade passou a apoiar essa. Esquecendo que a imprensa é um instrumento, né, que o jornalismo é um instrumento da própria sociedade para se defender do Estado e do poder, a sociedade embarcou nessa viagem, né, estimulada pelos políticos, de que o jornalismo não deve existir. Quer dizer, que a Globo tem que acabar, né? Que a emissora é Globo Lixo. Na época do petismo era Globo Lixo, bolsonarismo também é Globo Lixo. Então, acho que esse é nosso desafio, é fazer um pouco com que a sociedade compreenda que quando você destrói um veículo de comunicação, você está destruindo um instrumento que ela tem para se defender do Democrático, Estado. né? Não importa se o presidente é de esquerda, de direita, né? Eu não estou falando aqui dos extremos, né? Sim. De extrema esquerda É. e extrema direita, porque a gente sabe que esses dois polos da política, eles trabalham abertamente com o objetivo de destruir a imprensa. A eles não interessa a imprensa. Uhum, uhum. Agora, conflitos entre autoridades e jornalistas sempre existiram, vão existir. Você fala dessa situação e acho que lideranças que adotam essa postura, elas são deletérias para a nossa atividade e para a sociedade. Vi recentemente, vou citar o caso aqui, um vídeo, uma coletânea de posicionamentos do ex-presidente Bolsonaro, na época em que ele era presidente, em relação a jornalistas, né? Eu não me lembro de outros presidentes agindo dessa forma. Claro que o cara pode, num determinado momento, fazer uma confrontação a um repórter. A gente sabe que isso Hum, acontece. Eu sofri isso, você sofreu isso, todo mundo sofreu. uhum. Você mandar na frente de um grupo de jornalistas, um jornalista cala a boca, né? É, é, não é? Vou pegar seu furo. Faz um conjunto de declarações de uma boçalidade assim inaceitável. Você pode achar que aquilo é normal. E você sabe que isso repercute na sociedade, porque afinal de contas você está tratando de uma liderança, né? A gente não pode normalizar isso, né? Então, assim, a gente não pode negar também que a gente viveu um período bastante, como é que eu vou dizer, sui generis, para dizer uma palavra leve, né? Para ser uma pessoa, uma mocinha educada. Vivemos um período bastante difícil para a imprensa. Não só no período do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a pandemia também foi muito difícil exercer o jornalismo. Na verdade, assim, ó, exercer o jornalismo nunca foi fácil, porque a imprensa não existe para agradar. Exatamente. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu disse, gente, a imprensa não existe para agradar. Jornalista não tem amigo nem inimigo. Não deve ter, né? A pessoa às vezes tem, mas exercendo a profissão, ela não deve colocar isso na frente, né, do seu trabalho. Então, o jornalista, ele está ali cumprindo um papel. Ele não está ali para lhe agredir, ele está ali para lhe perguntar. Às vezes a pergunta vai ser desagradável e você não vai gostar. E eu falo sempre, eu dou muito media training para empresários, e eu falo muito isso. Eu disse, olha, o jornalista não está ali para lhe agredir, não é sobre você. É sobre o seu papel, é sobre o que você está fazendo, ou é sobre a empresa com a qual você trabalha. Então, não é sobre você. Então, a primeira coisa é que você tem que se despir da sua vaidade de ser você. Você está ali, é um porta-voz de uma empresa que pode estar em dificuldade e que você tem a obrigação, porque você está ali como porta-voz, você tem a obrigação de responder. Você pode até não querer responder e dizer assim: olha, eu não tenho nada a declarar, não vou comentar esse Seu assunto, direito, né, de fazer né? Ele isso. pode falar isso, mas assim, não pode agredir o jornalista, pode destratar, porque isso é contra as regras da boa educação. E isso não vai lhe ajudar. Então, eu falo sempre isso. Então, e a imprensa não é para agradar ninguém. Perfeito. Então, eu gosto muito quando um veículo está desagradando A e depois desagrada B, eu digo que ótimo.
Então, tá fazendo o trabalho direitinho, né? É que nem a mãe com o filho, que acha ruim, um acha ruim, o outro acha bom, depois acha ruim de novo. E eu digo, ótimo, estou fazendo o meu trabalho direito, porque não estou agradando, e não é para agradar, né? É para educar a mãe, é para educar os pais, né? Os pais não é para agradar o filho, né? A gente agrada né, nos momentos de paz, nos momentos que tem que educar, tem que educar. A imprensa é isso, a imprensa não é para agradar ninguém, a imprensa é para informar, É, é para questionar, eu né, estava é para deixar o cidadão bem informado. eu tava procurando aqui o título de um livro que eu li há muito tempo atrás, de Michael Hudson, se eu não me engano, deixa eu apurar aqui, eu acho que não tem, esse livro não foi traduzido, mas o título é Why Democracies Need an Unlovable Press. Por que as democracias precisam de uma imprensa antipática, né? Uma imprensa que questiona, Que que incomoda? instiga, que incomoda, é fatal para a democracia. Agora, a sociedade precisa compreender isso, e eu não sei em que medida, né, a gente consegue, como jornalistas apenas, mostrar isso para a própria sociedade. Ó, a nossa atividade é ruim, porque no momento que as pessoas desejam que a imprensa trate bem um governante ou um político no qual elas votaram, ou que é da preferência delas, elas estão entrando numa situação, num beco sem saída. Não estão percebendo, né? Agora, Estão. estão percebendo, Sheila? Estão percebendo? Em alguns casos, sim, né? Não, é. Acho que só vou perceber depois que o problema estiver instalado, Porque, né? veja só, o caso é o seguinte, retomando o que eu estava falando antes, a imprensa não é para agradar, a imprensa é para informar. Às vezes vai, e assim, às vezes vai fustigar, às vezes vai entrar em conflito, às vezes não, às vezes vai, né? Porque assim, a notícia não é a coisa que é esperada. A notícia é a coisa que é o inesperado, né? É o inesperado, isso que é a notícia. A notícia não é quando o cachorro faz xixi no poste, é quando o poste faz xixi no cachorro, né? Então, então não dá para. Agora, não se pode normalizar que a imprensa seja demonizada porque está cumprindo o seu papel. Você vê pessoas hoje, por exemplo, eu conheço algumas pessoas, vou dizer até um número razoável de pessoas, que dizem que quando começa o Jornal Nacional, elas desligam o aparelho, ou então que elas não assistem, elas se informam basicamente Pelo WhatsApp. pelo WhatsApp, pela rede social, quer dizer, O X. pelo Agora, X. eu sou uma pessoa otimista, sabe? Sim, Eu acho que isso faz parte de uma evolução, né? Vai piorar muito até começar a melhorar. eu É imagino. o que eu Eu acho. também acho isso. Por quê? Porque isso tudo é muito novo. Isso tudo é muito novo. Eu sou do tempo, nós somos do tempo do orelhão de ficha. Eu também, viu? Eu sou do tempo do O mimeógrafo. tempo das Do Olivetes. mimeógrafo, Aí já não entendeu? foi. Pois é, Pois então. é, isso aí não sabe o que é uma Outro dia Olivete. eu tive que explicar para minha filha o que era um mimeógrafo. Entendeu? Que era um stencil, que a gente rodava o jornalzinho da escola no stencil, no mimeógrafo, à mão, na manivela. Então, assim, e essa coisa de redes sociais, de inteligência artificial, do deepfake, então vai piorar muito até começar a melhorar. É isso que eu ia te perguntar sobre a questão das fake news como um todo. Raul tocou num ponto até que as pessoas estão tentando se informar, inclusive, pelo WhatsApp. O Lucas falou do X. Mas eu quero ir um pouco além. Ainda no âmbito das fake news, a gente sabe também que hoje existem muitas matérias tendenciosas, né, mal apuradas, que são a pedido, que são, às vezes, construídas para realmente manchar a imagem de alguém. E isso aí dos dois lados, Não influir no né, jogo, né? influir no jogo, né, e essa questão também da liberdade de imprensa, eu volto a repetir aquela minha pergunta, é justamente nesse sentido, porque ao mesmo tempo que a empresa precisa ser livre, ela também precisa ter o cuidado de apurar as informações, Responsabilidade, né? ser responsável, porque do outro lado estão pessoas que têm famílias, que têm imagem, né, que têm bens, inclusive, também. A gente também pode colocar nesse sentido, porque não tem mal nenhum para mim as pessoas trabalharem e adquirirem bens, faz parte de toda a vida pessoal. Aí eu concluo no seguinte, a ABI, eu sei que você também está assumindo agora a presidente da ABI, mas você conhece também a associação.
como é que está essa questão da conversa com os veículos de comunicação aqui na Bahia, para que o jornalismo realmente como ele seja aplicado. Eu sei que não é só a questão da jornalismo que vocês tratam, você até falou aqui que a questão também de tem muito publicitário, enfim, demais profissões. Como é que a ABI ela trabalha também nesse sentido de garantir o bom jornalismo, para que ela não caia nesse âmbito das fake news, para poder com que as pessoas, aquelas que até optam por não assistir ao Jornal Nacional, porque não querem mais televisão, elas sejam bem informadas através das plataformas que elas estão lá. Bom, primeira coisa, assim, a ABI ela não tem um papel fiscalizatório, né? Ela não tem esse papel fiscalizatório. Então, o que que a ABI tem feito com relação a isso? Aberto o debate, proporcionado espaços de debate para essas questões. A gente tem, inclusive, a nossa revista, Memórias da Imprensa, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, Eu já vi, mas eu depois vou trazer, vou mandar para vocês uns exemplares. E a gente tem trazido, primeiro, trazer essa memória da imprensa, que é importante para preservar essa imprensa. E eu acho que quando você preserva a memória, que você difunde a memória do jornalismo, da imprensa, você também está criando um caldo de cultura para dizer assim, olha, era feito assim. A gente era dessa forma que se fazia. Tem várias matérias deliciosas, uma delas com Machado, com Foi Raimundo editor de Machado, que foi política editor de da política tarde. do À Tarde durante anos. É uma entrevista primorosa, que eu acho que todo jovem ou toda pessoa, jornalista ou não, deveria ler para entender um pouco da alma do jornalismo, de como é que se fazia e como é que se. Porque assim, tem coisas que se fazia e que deve ser continuado a ser feito, porque é o correto, é a maneira correta de se fazer, independente de você ter a a a tecnologia, porque a tecnologia ela não prescinde da ética. A Sim. pessoa que tem a ética, ela vai usar a tecnologia de forma ética, correto? Mas, assim, quando a pessoa, o profissional ou o veículo não prima pela ética, a ABI não pode fazer nada com relação a isso, né. A ABI pode o quê? No máximo, Se eh, se posicionar. posicionar, emitir uma nota, né, fazer uma denúncia, mas, assim, do ponto de vista fiscalizatório, existe só a lei. Para todos existe a lei. Se você infringiu a lei, você difamou uma pessoa, você tem que entrar com processo. Né, existe, para isso existe a lei. É a melhor forma? Talvez não seja, mas é a única que conhecemos, é a única que existe até hoje. E a ABI, o papel dela é justamente suscitar esse debate, e ela tem feito isso. Tem suscitado esse debate, tem sido esse espaço de discussão, de debate sobre essas questões todas, inteligência artificial, deepfakes, fake news, novas plataformas, e a gente quer continuar fazendo essa discussão. A gente teve uma revista só sobre inteligência artificial, discutindo essa questão, falando sobre essa questão. Então, esse é o nosso papel e nesse nosso papel vamos continuar fazendo. Parece também, né, Sueli, que a gente, durante muito tempo, a imprensa, ela deteve de fato esse monopólio, né, da informação. E isso foi quebrado pelas redes sociais, né? Eu me lembro quando eu trabalhava no Jornal à Tarde, que houve um episódio envolvendo um grupo de meninos, uma confusão, uma briga, num condomínio de luxo aqui em Salvador. E um dos meninos envolvido na confusão era filho de um deputado. O deputado, a redação foi acionada para noticiar isso. Esse filho do deputado parece que tinha agredido um outro garoto e se queria denunciar. O deputado tinha influência, ligou para o Jornal à Tarde, o comando do Jornal à Tarde, e bloqueou a matéria, né? E, de fato, a sociedade ficou sem saber o que tinha acontecido. No dia de hoje, isso Não não ocorre, é passaria pela, impossível. né? A imprensa O controle não, não existe não mais, né? existe, Não. né? A O imprensa, gatekeeper o saiu, gatekeeper tá, realmente caiu. caiu, se abriu aí, entendeu? E não tem mais essa situação. Então, agora, eu acho que talvez esse monopólio que a imprensa exerceu durante muito tempo e as injustiças e os equívocos que foram cometidos em decorrência desse grau de monopólio que havia,
geraram na sociedade, né, eu acredito, um certo ressentimento, né, em relação à imprensa. Eu acho que passou a haver esse tipo de porra, né, jornal. Claro que, como qualquer instituição, o jornalismo não é uma atividade, aliás, é uma atividade demasiadamente humana. Quer É. dizer, eu não acredito que eu realmente, acho que a gente pode até aprofundar nessa discussão sobre inteligência artificial, que eu vejo que você está acompanhando, como a inteligência artificial assumiu o papel de um jornalista. Não, Eu acho que vai ser muito, tem. a menos que realmente construam um robô à imagem e semelhança do ser humano, com capacidade de formulação, de entendimento, enfim, com tudo. E aí a gente vai ser dispensável realmente como ser humano, não é nem como profissional. Mas o que você acha que você concorda com isso? Você acha que é essa situação que a gente. Olha, eu acho assim, essa coisa do gatekeeper, que o monopólio da imprensa foi quebrado, é uma coisa que foi benéfica, por um lado, mas foi maléfica por outro, como tudo, Hum. né? Porque agora a porteira está aberta. Então, todo mundo, você hoje está passando na Não é rua, um veículo. todo mundo é um veículo. Então, você está passando. Eu gosto sempre de contar dar essa metáfora para os meus alunos. Quando eu era repórter, ou antes de eu ser repórter, se eu passasse ali pela Avenida Tancredo Neves e visse uma cena, uma pessoa estendida no chão, na rua, morta, para aquilo, só eu vi aquilo, então o que eu tinha que ter? Uma câmera fotográfica na minha mão, que não era uma coisa que todo mundo tinha, tá? Tinha que ter o filme, tinha que bater a foto, não tremer, não queimar um filme, né? Tinha que revelar o filme, Saber. levar na Minilab, que ficava rodando aquelas fotos lá. Se fosse já no tempo mais novo, demorava 24 horas para revelar o filme. Kodak para revelar o filme. Exatamente. E para eu, depois disso, levar no jornal e contar a história que eu vi, do meu jeito, sem apurar. Ou apurando ali do jeito que deu, Superficialmente, né? superficialmente. Para o jornal aceitar minha foto, eu tinha que passar pelo porteiro, porque não sou um repórter. Eu seria uma pessoa como um X. Eu tinha que passar pelo porteiro, pelo boy, até chegar alguém, um editor, meu filho, para receber uma pessoa. Era uma figura distante, né? Era uma figura distante. Até chegar em alguém que pudesse ver aquele meu material e validar e dizer que aquilo realmente tinha um valor jornalístico, aí já vão 3 dias. Já perdeu 3 dias aí, né? Hoje não. Hoje, você está passando, vê um negócio, fotografa, conta a história do seu jeito e já bota no ar na mesma hora. Você não sabe se o cara morreu, se o cara foi assassinado, se ele foi atropelado, se foi atropelado de propósito, se ele estava. Você não sabe nada. Você está ali, fica ouvindo um falando lá, e constrói a história ali do seu jeitinho, da sua maneira. Então, isso não é legal. Isso não é bom. Isso aí é muito complicado, porque, de novo, pode estar prejudicando alguém, cometendo, inclusive, um crime de opinião, um chamado crime de imprensa, que antigamente se falava, né? Você podia estar cometendo um crime ali. Você usou o X? A gente usa. Você vê que frequentemente, notícias mais polêmicas, o pessoal pergunta, Grok, isso é verdade? Sim. E Agora, aí o Grok puxa de veículos tradicionais, Pois pra dizer, é. não tem fonte confiável, tem a Perfeito. fonte tal, 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 Então, tal. Não, Perfeito. é um uso da inteligência Ué. artificial aparentemente benéfico, né? Porque a população já está tendo consciência nas redes sociais de perguntar ao questionar, Grok, de Se é é questionar. verdade? É, e o Grok vem da onde? o Grok, como toda a inteligência, se baseia Ele nas vai buscar informações onde que tradicionais. Fontes foi. tradicionais. E quem são as fontes tradicionais? É, Nós. Eu perfeito. também acho que não vai É nós. substituir, não substitui a questão do papel Não, não jornalista. substitui. Pelo contrário, se bem utilizado, ele ajuda até Não substitui hoje. É isso. isso, E eu acho, inclusive, que Porque pode surgir os humanoides, né? Os Hoje. humanoides vão. e eu defendo muito a seguinte tese, que a imprensa como um todo, eu estou me limitando aqui à imprensa jornalista, que é a minha profissão,
precisa aprender a utilizar, inclusive, para aprimorar até, né, nos trabalhos, né, Com para certeza. ajudar a ser um Eu já caso. uso, eu uso bastante. Na minha empresa nós usamos, É, mas nós não usamos a inteligência artificial para substituir o nosso trabalho, Sim, sim, claro. porque nós aí estamos dando tiro no nosso próprio pé. perfeito. Porque se você usa uma inteligência artificial para fazer o seu trabalho, você Não está precisa, dando a ela o direito de tomar o seu lugar, isso. Exatamente. né? E eu não vou fazer isso, pelo menos não, eu não me rendo, você é a última pessoa, você é a última a me A render. gente para sobreviver, não é? Eu Então, preciso sobreviver, né? então Enquanto viva for, Eu tenho só, só mais um questionamento, que é na verdade, uma opinião. É uma opinião pergunta, na verdade. É, eu acho que desde dessa conclusão de que não é mais obrigatório você pedir o diploma a jornalista, isso bota muito em risco, na minha opinião, pelo menos, a continuidade de algumas instituições, no caso de faculdade, né? Você não precisa mais passar por aquele processo de passar 3 anos e meio, 4 anos numa sala de aula para se tornar jornalista, né? Para aprender sobre rádio e televisão, para aprender como se escreve um lead, né? Responder as perguntas necessárias que a matéria precisa responder. E eu temo muito, né? Claro que já tenho que aí 15 anos mais ou menos de que essa obrigatoriedade caiu no STF e eu, pelo menos, não vi tanto impacto com relação a essas instituições. Mas creio que isso, em um curto, médio ou longo prazo, pode acontecer, né? Como um jornalista, agora, não estou perguntando como presidente da ABI, mas como jornalista, você vê esse risco também das instituições, faculdades, universidades também sofrerem com essa falta de requisito para você ser jornalista como um todo? sinceramente não. Porque as empresas primam pela qualidade. Os em jornais, princípio, né? em princípio, os veículos de comunicação, não vou nem só falar dos jornais, os veículos de comunicação, de uma maneira geral, eles, porque eles vivem de duas coisas: conteúdo e publicidade. Sem conteúdo não tem publicidade, sem publicidade não tem conteúdo, certo? Então, quando você prima pelo conteúdo e que você quer um conteúdo de qualidade, você vai ter que buscar o quê? Um profissional gabaritado. E quem é que dá o gabarito para esse profissional? Faculdade. Na minha equipe, da minha empresa, eu só tenho pessoas formadas, É isso que sejam eu digo. jornalistas, É, sejam é, publicitários, sejam RPs, exatamente. sejam pessoas do marketing. Eu tenho profissionais de todo jeito e tenho também os estagiários, Sim, porque eles precisam aprender, tá? Então, assim, e quando eu seleciono meus estagiários, eu quero saber a faculdade de onde eles vêm, perfeito. as matérias que eles cursaram, os livros que eles leram ou que vão ler, como eles se informam. Porque a pessoa ela é contratada pelo que ela sabe e ela é demitida pelo que ela é, Uhum. pela conduta, né? Aí já é uma outra questão, aí já estamos falando um passo adiante. Então eu acho que no primeiro momento teve essa questão, não precisa mais de diploma, então não precisa mais de faculdade, então muitas faculdades inclusive fecharam seus cursos de jornalismo. Mas hoje em dia esse movimento meio que parou. Por quê? Porque as pessoas, o jornalismo continua sendo necessário, o bom jornalismo continua sendo necessário, principalmente por causa das fake news. Porque se a fake news é a doença, o bom jornalismo é o remédio. Perfeito. Eu acredito nisso. Agora, eu também acho que, às vezes, as empresas ou até clientes, eles, por ter, ou por não valorizar tanto a profissão, ou por motivos diversos também com relação ao poder aquisitivo desses políticos, esses clientes como um todo. Eu só vou, para contextualizar, vou contar só um caso. Eu estava em um evento nesse final de semana e aí tinha assim uma série, né, de jornalistas e tinha uma equipe, se eu não me engano, para não incorrer eu, não vou cravar que é isso, mas me parecia de uma rádio, né? Só que essa rádio ela também tinha contatos com algum político e eles estavam padronizados. E o nome que estava aqui escrito na blusa era assessor, só que assessor com C, né? Aí eu me perguntei até quando eu soube que
a senhora ia estar aqui. Não me chame de senhora, não. Então, é em respeito à Não, posição. eu É, sou. Não é, Mas não no é, Brasil não, não é boa coisa. a gente costuma chamar Senhora, eu digo assim, todo senhora mundo vem do céu. que senta aí, a gente chama de senhor, mas É, eu, por exemplo, não consigo hoje chamar não você tem de senhora, porque condição, não tem a condição, gente é amigo e colega há muitos tem anos, então condição. não tem. Então vocês podem abolir isso aí, pelo amor de Deus. Diga, mas, eu não sou mas, senhora nem de mim. mas presidente, a presidente é aquela coisa do barato sai caro, né? Na verdade, né? Às vezes se procura um profissional, se cobra, inclusive, que ele seja alto nível, mas, né, o investimento, o retorno, né, não é o ideal, em tese. E isso também impacta com relação ao conteúdo, né? Tanto em rede social quanto em sites, jornais, em comunicação. E não é que isso eu vejo que tenha sido um padrão, mas eu tenho visto também que essas empresas, esses clientes como um todo, têm cada vez mais aberto esse leque para poder trazer pessoas que não têm nenhum tipo de currículo, né, na profissão. Né? E isso impacta diretamente naquela informação que a pessoa vai receber. Né? Agora, nesse caso aí, Flávio, não sei, presidente, se a senhora concorda. Se Vossa Excelência concorda, Eu ainda não me acostumei com esse lugar. Você me chamar de presidente, eu ainda não, mas eu vou me acostumar. É, aí, na verdade, não se trata, né, de atividade jornalística, é uma isso atividade de assessoria, assessoria né? também. Agora, mal preparada, né? Não sei. Eu acho que hoje, aí, devido a essas mudanças todas que a gente está vivendo, a gente se acostumou a falar muito do baixo clero na política, né? Se referindo àqueles políticos mais fisiológicos, né, Fisiologistas, com é. baixo nível intelectual, né, que estavam ali apenas para Uhum, resolver, uhum. suas questões, né, Paroquiais. paroquiais, né. Mas hoje eu acho que a gente pode também aplicar o baixo clero no jornalismo, Sim. né. Eu acho que a gente tem uma situação hoje que que mostra Que um é, um jornalismo de baixo clero, digamos assim. que é reflexo disso tudo que nós estamos falando, da abertura do portão, Uhum, né? Essa abertura do portão, por um lado, foi boa, porque tirou o monopólio da velha imprensa, certo? Que era ruim, mas era bom. sim, Era ruim, mas era bom. A gente era feliz e não sabia. A gente ainda não sabe sim, se a gente está gostando, se a gente não está gostando, sim, sim. né? Mas esse novo mundo que nós estamos vivendo, que a cada hora surge um site novo, um blog novo, eu lido muito com isso no meu dia a dia, no meu trabalho, né, na minha área, que é assessoria de imprensa, é, que eu tenho que lidar com coisas assim surreais. Imagino. E que eu tenho que lidar com pessoas que eu digo assim, meu Deus do céu. E que poder adquiriram, né? Será que nós estamos conseguindo nos comunicar? Sim. E eu tenho que fazer de conta que ela está me entendendo, né? Entendo perfeitamente. Eu tenho que fazer de conta que aquela pessoa está me entendendo e dizer assim, ó, amigo, amiga, é assim, é assado. Outro dia eu tive uma situação de um blog que me pediu um dinheiro para publicar a minha nota de esclarecimento. É surreal. Não era nem muito. Mas pediu. Eu podia pagar? Podia, mas não vou fazer isso, não vou Exato. pagar. Meu filho, desculpe, um abraço, sorriu e aceno, entendeu? Então Essa isso acontece, mas é como eu falei, vai piorar muito até começar a melhorar, eu é. espero que ainda veja essa melhora. Pois é, eu espero. Mas assim, aí é que tá, a gente, nós que somos profissionais da área, que atuamos com ética e com responsabilidade, temos esse papel de ajudar. E assim, eu sempre digo para as pessoas com que eu me relaciono e que me questionam muito sobre a credibilidade da política ou da imprensa, eu também sofro muitas críticas de pessoas X, isso não vale nada, você quer, tomo pau todo santo dia, eu tomo pau de um lado, pau do outro, quem é de um lado fala mal, quem é do outro também fala mal, e eu vou seguindo, eu disse, olha gente, é isso aí, a imprensa não é para agradar, a gente não está aqui para agradar, eu não estou aqui para agradar, para ser bonitinha, entendeu? Eu estou aqui para fazer o trabalho, a imprensa é isso, entendeu? Então, vai piorar, mas vai melhorar. A gente eu acho que tem 2 fenômenos aí, né, pelo menos assim, superficialmente analisando. Um é dos mal formados,
e o outro é dos não formados, né? Que Porque nunca terão não jeito. terão Que jeito, porque contra esses é sorrir e acenar. é porque veja, presidente, você falava no início, né, dos veículos tradicionais da imprensa offline tradicional, dos jornalões, né? É, é, eram espaços de aculturamento dos profissionais. Quer dizer, você entrava, né, normalmente por uma porta ou de esporte, ou de polícia, ou de geral, as editorias assim, né? E você ia trilhando um caminho, e isso ia permitindo a você aprender uma série de códigos que você usaria, você já usava na prática como jornalista, né? Que aprender a dar um título, aprender a chamar a atenção do leitor, né? As discussões éticas que um jornal permitia quando você estava em atividade eram constantes, né? Ou é razoável fazer isso, não é, né? Essa postura de criticar o poder, por exemplo, ou de se insubordinar em relação à autoridade, você era um ambiente que favorecia isso. Hoje em dia, a pessoa, por algum motivo, faz um blog ou um veículo online, teve, não teve contato com pessoas importantes na atividade, nunca foi corrigida, né? Não sabe que, ó, isso aqui não é, porra, vá por outro caminho, não é esse o caminho. Então, a coisa está muito realmente aberta, né? Mas assim, de novo, essas novas mídias, essa abertura que as redes sociais e que a internet nos proporcionaram, que é uma coisa boa no geral, mas que traz essas questões importantes que não são trazidas somente porque, gente, a falta de ética, ela existe antes Sim. da tecnologia, isso está no ser humano, não está na plataforma, não está no blog, no site, está na pessoa que está ali sentada fazendo, Mas é porque o entendeu? jornalismo, ele Agora, se associa diretamente à cobrança de pois é, ética, e né? A com atividade certeza, jornalística se com associa a certeza, isso. com Então é certeza. muito complicado quando você tem pessoas atuando na área de imprensa, né? Que não têm ética, que não são corretas, que tentam extorquir, né? Que cobram para poder publicar um esclarecimento de um equívoco que ela mesma cometeu. Então, é um negócio muito grave Não isso. era nem nessa questão, não era nem um equívoco, era apenas o esclarecimento, o lado o lado da empresa. A empresa. Porque o bom jornalismo pressupõe que você tem que ouvir todos os lados do fato, todos os aspectos do fato. E era apenas para dar um outro aspecto da reportagem, entendeu? Acrescentar, na verdade, contribuir, né? E a pessoa não entendeu, ela entendeu de outra forma. Eu prefiro achar que ela entendeu mal. Tem até esses casos, né? Eu sou, por exemplo, eu sou repórter e também sou assessor de imprensa, né? E às vezes, até falo às vezes com o Raul também, que tem assessor que acha que manda no site, né? Que manda o release, às vezes o release é todo daquele jeito que a gente conhece, né? Com assessoria com C e tal. E aí quer te obrigar a postar aquilo ali, né? E aí também tem a questão do jogo de cintura, né? Que você também não vai ser grosso, não vai ser, né? Para não ter, perder a amizade, não perder também, né? Até o Relacionamento. relacionamento. A pessoa às vezes acha que é dona do veículo, né? Tem que postar, porque não vai postar, você é de direita, você é de esquerda, você é isso, você é aquilo, né? Então tem Mas essa questão também no tratamento, né? isso se resolveria através de uma compreensão de uma condição básica que se chama profissionalismo, né? É, A pessoa saber até aonde vai o limite dela, né? é. Se ela pode forçar a barra ou não pode, né? Se aquilo é legítimo para que ela esteja fazendo. Então, uma série de coisas que realmente hoje é como a gente avançou nessa questão da especialização, né? Do conhecimento, mas no campo da profissionalização, acho que a gente é, perdeu, pelo menos na nossa área, muitas referências, né? Eu fico com essa sensação, entendeu? Porque também a gente tem que prestar atenção que também não é só a pessoa que não é formada, mas há também um processo de juniorização Isso. das redações. Concordo. Uhum, Isso está no Brasil todo, isso não é só um privilégio, entre aspas, da Bahia, de com Salvador. certeza. Então, assim, há uma juniorização, nada contra os jovens, ao contrário,
super bem-vindos os jovens jornalistas, mas é preciso ter também uma senioridade para que se seja feito um contraponto e um equilíbrio, No Mas por que equilíbrio. isso está acontecendo? por uma questão econômica. Por uma questão econômica. Os Se- veículos É, vivem. Não, o veículo, antes de tudo, é uma é uma empresa, Exato. empresa. né? É uma empresa, como eu falei aqui. Ele vive de duas coisas, de credibilidade com o conteúdo e de publicidade. Se ele não tem um conteúdo bom, ele vai ter uma publicidade fraca. Se ele tem uma publicidade fraca, ele vai ter um conteúdo fraco, certo? Isso aí é uma conta, e ultimamente é uma conta que não está fechando. Não está fechando, porque muitas vezes os veículos estão tendo, por questões outras, porque tem questões administrativas, tem questões tributárias, ou tem questões do papel, Uhum. papel, né, caríssimo, cada vez mais caro, né? Mas aí sai do papel, vai para o online. Mas mesmo assim, gente custa, gente é caro. Então, hoje, na minha empresa, meu maior insumo são pessoas. Sim. E, e eu prezo pela qualidade, então eu só contrato pessoas de qualidade. Então, para contratar pessoas de qualidade, eu preciso o quê? Pagar bem. Se eu preciso pagar bem, eu tenho que quê? Receita. Cobrar bem. Tá bem. Tem receita. E E aí, é até isso, né? Tem gente que se vende por muito pouco, né? mas eu digo, anteontem eu estava num debate lá na Semana do Calouro na Facom, falando com os novos jornalistas, os futuros jornalistas, né? E eu estava dizendo isso, que existe mercado para todo tipo de profissional. Existe o mercado para o profissional ruim e existe o mercado para o profissional bom. Existe o mercado para o profissional que está iniciante e existe o mercado para o profissional que está há mais tempo no mercado. Eu acredito nisso. Você precisa só procurar suas oportunidades e se encaixar no território onde você vai atuar. Porque o que acontece? Quando um veículo, e tem também a questão do viés. Foi uma pergunta interessante que um aluno me fez, que eu achei muito legal. Eu digo, rapaz, esse menino vai longe. Era uma menina, inclusive. Essa menina vai longe, porque ela perguntou assim: e a linha editorial do veículo? Se eu não gostar, se eu não, como é que eu faço essa conexão, trabalhar numa linha editorial? E eu estava lá nessa mesa com Pablo Reis, com Evilásio, Só gente boa. com Baraúna. Só gente boa. Foi uma mesa peso pesado, uma mesa bacana mesmo. E, e aí a gente estava falando sobre isso, que você precisa entrar num consenso com você mesmo, se aquilo está lhe incomodando ao ponto de você dar tchau, galera, para mim não dá, ou se você é, Diferenciar, né? consegue separar o seu trabalho do seu posicionamento político Pessoal. pessoal, Sim. Que é né? normal, Por né? exemplo, eu trabalhei no Correio da Bahia há anos, né? Na redação do Correio da Bahia, todo mundo era contra o CM. Sim. Ele formou um jornal de comunistas porque achava que comunistas é quem sabiam fazer o jornal. Nossa. É, Exceto na editoria de política, que tinha que sim. rezar na cartilha, o resto todo mundo, entendeu? Então, assim, E ele isso, vai lá, isso ali, fazia direito o negócio, entendeu? é, Se você sabe, ó, você pode ir até aqui, você pode falar até aqui, daqui você não pode falar. Ok, se você aceita, aceite e seja feliz. Agora, se você não aceita, saia. Peça para sair. mas é, essa discussão sobre viés, que eu acho que antecede até os veículos, mas está presente inclusive nas faculdades e nas universidades, né? Basta ver a formação dos professores e o tipo de forma como muitos deles ensinam. Eu acho que a gente resolve no jornalismo, quer dizer, o jornalismo foi capaz, os jornais foram capazes de buscar uma solução para isso quando separaram a parte editorial da parte de informação, né? Você tem a opinião, você tem informação. Na área de informação, não, você tem que seguir a verdade factual. E na área de opinião, você tem espaço para expressar o que você acha, o que Opinião, você quer, opinião. até a defesa da extinção do jornal em que você está, Porque, né? inclusive, Então, existe o jornalismo de opinião. sim, sim, Existe o jornalismo de opinião. Então, o jornalismo de opinião é o jornalismo de opinião. Se o jornal contratou aqueles articulistas ou aqueles colunistas Sim. para fazer aquilo, ele sabe o que aquele colunista pensa. claro. Ele não contrata
aleatoriamente. Quando você vai fazer uma contratação, você tem que saber que você está contratando, né? Então, existe jornalismo de opinião e é isso aí. E cada um tem o seu. Tem de doce, tem de sal. E eu acho normal, né? A sociedade Isso hoje. com contraditório, minha gente. O Isso, povo tem que se acostumar com isso. exatamente, Vamos, ó, é, vamos nos é, acostumar com E isso. vamos conviver, né? Vamos Conviver. conviver, Porque vamos você se conviver. fecha numa bolha, pô, não quero nem olhar para o outro ali Uhum. que pensa diferente. Agora, são necessários também pactos mínimos de convivência, Não né? pode a pessoa ser desagradável. Se a Pensar pessoa, diferente, ok, mas ser desagradável, é, não, né? o- Desculpa. aí você romper Aí você já esse passou do pacto aí limite. não dá Eu realmente, né? só um testemunho rapidinho, Raul. Eu tava uma vez, eu não vou falar aqui quem foi a pessoa, por motivo de ética. Eu já tinha entrevistado essa pessoa algumas vezes, né? E não foram perguntas assim muito confortáveis para essa pessoa. E aí, desta vez que eu fui entrevistá-la, ela chegou, rapaz, quando eu te vejo, eu já fico já com medo. Porque eu falei, ó, eu às vezes não pergunto o que você quer, né, ser questionado, mas sempre com respeito. Não, isso eu não posso falar de você. Não se preocupe, não, Porque que tem você. tem uns jornalistas, uns colegas É, que quando eu vejo o nome aqui no meu celular, eu digo, ih, meu Deus do céu, não, é problema, Lá vem. lá vem problema. Ih, faz parte gente, Mas, presidente, infelizmente chegamos aqui ao nosso oh, horário. A gente, que enfim, bom. precisa encerrar o podcast. É um prazer enorme tê-la aqui com a gente. O Eu prazer foi todo acho meu. que você chega na. Eu queria fazer, aliás, eu queria fazer só uma última pergunta aqui, que é Faça. sobre uma certa polêmica que foi abordada pelo seu antecessor, inclusive, Ernesto Marques, ontem, durante o excelente discurso que ele fez de passagem do cargo, no qual ele falou da dificuldade de relacionamento com o prefeito Bruno Reis, né? Você era vice-presidente dele, deve ter acompanhado esse problema. Eu não tenho assim a dimensão do que aconteceu, mas acho que é algo que precisa ser resolvido e acredito que você, com seu espírito de liderança e conciliador, certamente buscará uma solução. O que na prática aconteceu entre a ABI e a prefeitura? Na verdade, o que aconteceu, o que está acontecendo é uma negociação de aluguel. Sim, Nada mais, nada menos que isso. Não é uma coisa que envolve política, não é uma coisa que envolve nenhum outro problema mais complexo do sim. que a negociação de aluguel. O aluguel do prédio da prefeitura, o prédio da ABI Ranulfo é o Oliveira. prédio Ranulfo Oliveira, ele é um prédio de 8 andares, do qual a ABI só ocupa o segundo andar, o mezanino, e o oitavo andar, que é o auditório Samuel Auditório. Celestino. Os outros andares todos são ocupados pela prefeitura, por diversos órgãos da prefeitura, inclusive a SECOM, inclusive o gabinete de governo, o gabinete A Secretaria secretaria de de governo, vários órgãos da prefeitura, a prefeitura bairro é embaixo, no térreo, entendeu? Então, assim, e o aluguel está defasado há 10 anos. Sim. E nós, há 10 anos, negociando com vários prefeitos, Para sem melhorar. Para sem melhorar. solução. Então, assim, não é uma questão com o prefeito Bruno Reis, é Aham. uma questão com a prefeitura, que é a nossa inquilina, né? Sim. Então, nós estamos prosseguindo na negociação. O presidente Ernesto Marques fez várias gestões, eu acompanhei ele em diversas reuniões e a gente tem tido reuniões frequentes. E eu acredito que essa negociação ela já está perto do final Que bom. e que seja um final bom para ambos os lados, porque a gente precisa, por conta dessa defasagem, a ABI teve que reduzir muito as suas atividades. Sim. A gente teve que fechar o Museu da Imprensa, a gente não pôde dar continuidade ao projeto do Museu Casa da Palavra Rui Barbosa, a gente teve que fechar a biblioteca, tivemos que demitir a bibliotecária, tivemos que reduzir pessoal, entendeu? Então a gente teve vários reveses. Em contrapartida, a gente começou a criar novas receitas, como a revista Memória da Imprensa, né, para poder não ficar tão dependentes da renda do aluguel, que é a nossa principal receita. Perfeito. Então, o que há hoje
essa questão de uma discussão É uma atualização do aluguel que a prefeitura que a paga gente precisa pelos fazer, espaços do prédio que atualização. pertence à BI. Exatamente. Perfeito, E perfeito. também há um passivo, né? Há um Tem retroativo que a gente tem tem que que resolver isso discutir. aí. Vamos torcer para que o prefeito resolva essa Ah, situação, eu né. tenho certeza que a É, gente vai chegar a um bom termo. mas que Estamos bom, mais perto do que longe. que bom, que bom. Boa notícia então. Eu Presidente acredito. nova presidente da BI, Sueli Temporal, essa grande figura, enfim, a primeira mulher a dirigir a entidade em 95 anos. Parabéns para você. Acho que todos nós na categoria reconhecemos que, a sua chegada lá é absolutamente meritória, merecida e que você vai desempenhar um excelente papel, viu, Sueli? A gente agradece imensamente o fato de você ter aceito esse convite para conversar com a gente. Eu queria agradecer a Lucas, a Flávio, a Denis, e, enfim, deixar o espaço aí para você encerrar. Muito obrigada. Eu me sinto muito honrada de estar aqui nesse espaço, de ter sido entrevistada por pessoas tão inteligentes, com perguntas tão instigantes. Minha cabeça chega a estar fervilhando, eu gosto disso, eu gosto dessa conversa, eu adoro isso, entendeu? E minha mãe diz que eu adoro conversar, e meu marido também, ainda bem que ele é bom ouvinte, não fala muito. E estou à disposição, apareçam na Sim, BI, entrem no site da BI. vamos nos inscrever, Vamos, nos estão inscrever. convidados, exceto o Isso advogado. também é Tô brincando, Lucas, tô brincando, Lucas, tô brincando, mesmo Lucas. porque a BI precisa de receita, né. Precisa de receita. A gente tem que Pois é. contribuir com a BI. É Não, é importante assim, isso ali. só para entender o processo é, entra no site, preenche a ficha, anexa os documentos necessários, que comprovem a militância. Então, por exemplo, tem gente que faz podcast, manda os links com os áudios, né, manda né, e a gente encaminha para a comissão de admissão de novos sócios, que são 5 jornalistas que analisam, aí analisa o processo, sendo aprovado na comissão, encaminha para a diretoria, para a reunião de diretoria, para aprovar o ingresso do novo associado. É assim que é o processo. Vamos tocar essa. Convido vocês 3 a participarem Muito desse obrigado. processo, Vamos nos inscrever, viu. viu? Muito obrigada pela essa oportunidade, eu espero que tenha atendido a contento as perguntas, tenha deixado, os ouvintes do Política Pode mais bem informados sobre a BI e sobre essa nossa linda profissão de jornalista que eu amo demais. É maravilha.